minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta quarta especial, quarta de podcast Na Real. Estamos muito felizes, estamos entrando no ar e rogando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e sobre a sua vida. Comigo na mesa, meu filhão Lucas, que sempre nos ajuda, sempre conosco aqui. Bênção pura, Lucas. Contribuindo com quase nada, mas estamos aí. Estamos aí, firme e forte. Mais um podcast. Hoje conosco na mesa, nesse podcast, dois convidados muito queridos, amém? Começando pelo Leandro Marques, e quando a gente fala de Leandro Marques, a gente lembra de Coletando Vidas. Coletando Vidas. São pessoa coisas, né? e instituição estão ligados, amém? O Coletando Vidas é uma bênção para a sociedade, uma bênção para a Maranata, amém? Verdade. E nós estamos muito felizes em ter você aqui com a gente neste programa. Já Muito esteve obrigado, aqui pastor. em outro momento. Já tem um programa só dele. Procura aí no nosso canal. História do Leandro Marques. Você vai ver a história do Leandro Marques. Está aqui com a gente. Um homem abençoado por Deus, tem uma família linda, amém? Daqui a pouco vai estar falando sobre isso. Mas ele não veio sozinho, ele veio trazendo a Ellen, amém? A Ellen é um presente de Deus para todos nós. E como todo presente, amém? Amém. Tem coisas preciosas para nos contar hoje acerca dos milagres de Deus na vida delas. Como houve essas intervenções divinas na sua vida. Ellen, Deus te abençoe. Amém. Bom, minha história assim, é bem... Resumindo um pouquinho. Minha família sempre teve uma cultura de alcoolismo. Eu comecei a beber muito cedo. É mesmo? Com 5 anos de idade. 5 anos? Você Meu já... pai disse que eu caí bêbada. Com 5 mesmo? anos. Caramba. Você teve seu primeiro porre com 5 anos, foi? Eu achava que era com 7, mas aí ele me corrigiu e falou que foi com 5. Mas antes de você chegar nessa situação, você é do Rio de Janeiro mesmo? Nasceu Sim, aqui no Duque Rio de Janeiro. Caxias. Sua família, Sim. seus pais são do Rio de Janeiro? Meu pai, ele é capixaba, minha mãe carioca. Carioca. Se conheceram aqui, casaram-se aqui? Sim. Tá Minha mãe certo. morava na Vila Operária. Vila Operária. Vila Operária é lá. Vila Operária é um lugar muito bom lá de Caxias. Rua 10. Top mesmo, um lugar top. É uma comunidade que fica ali em frente ao cemitério do Tanque do Anil. Isso, Anil, ia comprar pão e havia a vista pro futuro no Barraca Rosa. A Barraca Rosa dava de frente pro cemitério, Tanque de Anil. Eu moro... Não, a gente mora pertinho do cemitério também. É Pechincha também. A gente tem uma visão panorâmica. O cemitério é um lugar educativo, né, cara? É um lugar bem educativo. Eu não desgosto, não. É um destino certo, A né? verdade é o seguinte, o cemitério, quem tá ali não perturba. O problema é que quem são os vivos, né, pô? Os vivos soltam fogos, né? Os vivos... Aí que faz... Mas quem tá ali no cemitério não perturba Mas vivo ninguém. solta Estão fogo. tudo em silêncio, tá tudo tranquilo. os vivos da festa, os vivos, né? Quem perturba mesmo, o cemitério pra mim não me incomoda, não. Eu não tenho nada contra, não. É normal pra mim. Morar perto do cemitério, pra mim, não tem problema. Tem gente que tem medo, né? Caramba, cemitério... Já Sim, fala. virou um ambiente normal. Exato. Ellen, quando você se deu conta de que existia, porque a gente, quando é criança, a gente começa a ter noção de quem somos, aonde estamos, quem são nossos pais, já depois de alguma idade, né? Isso. E você se lembra de quando foi que você se deu conta de quem você era, onde você estava, enfim... Assim, quando eu tinha 6 anos, meu pai foi embora de casa e eu via ele só os finais de semanas no bar. No bar. No bar. E dali começou muitos problemas, né, familiares. E eu sempre bebendo com ele. Eu sei que com 11 anos eu já tinha consciência, eu parava Você no ia bar. pro bar com ele, Com meu pai. Ele com o copo dele e eu com o meu. mas que ele mesmo que te Ele dava que ordem? pagava, botava lá Eu no teu copo. comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Aí, mas nessa parte da cachaça... Trabalhava de quê, Ellen? E eu vendia pão na rua, vendia doce, bala. Sempre, tinha a piscina do meu tio lá, que eu sempre ia lá limpar também.
Então, sempre tinha um corria menino atrás que eu de algum levava, trocado. Tinha um menino que eu levava pra escola e buscava, a avó dele me pagava pra poder buscar e levar na escola. Tinha sempre algo pra fazer. Entendi. E aí você, já na sua tenra idade, descobre essa situação. Você achava isso normal, lógico, como criança. Aí, com 11 anos, eu comecei a perceber tudo. Foi onde eu comecei a fumar cigarro. Aí, com 12 anos, eu comecei a fumar maconha. E por mais que meu pai explicasse para não entrar no mundo de drogas, com 13 anos eu já usava cocaína. Com 13 anos, você já estava inserida nesse mundo da cocaína. Já. Mas começou com álcool, que é uma bebida, Começou que é com álcool. É uma porta de entrada, a pastor. porta de entrada e que é E na minha autorizado, família... né? Vamos dizer assim. A droga oficializada, né? É. Não, na minha família, quem não bebia tinha algum problema. Você tinha mais irmãos? Todos tinham. Eu tenho 9 irmãs. 9. Mulheres. Só mulher. Caramba! Só mulheres. Cara, isso é meio raro, né? A casa das 10 mulheres. Eu acho que isso é meio raro, né? Comigo, Uma 10. quantidade assim grande só de mulheres. Você Mas você é a 10ª da... Não, no caso, a minha mãe, antes de casar com meu pai, teve 2. Aí separou do marido dela, casou com meu pai. Tiveram 5. E meu pai separou da minha mãe, teve mais 3. Total 10. Mais uma fazia um time de futebol de mulheres. Caramba, muitas mulheres. Mas chegaram a viver debaixo do mesmo teto? Não. Não. Não, mas assim, nós temos... Próxima mesmo você tinha quanto? Então, próxima era as 5. Eu não digo assim que eu sou afastada de todas elas. A gente sempre está em contato uma com a outra, a gente se fala, graças a Deus. Em relação de irmãs, nós sempre fomos unidas mesmo morando em casas diferentes. Entendi. Mas a gente entendeu que essa cultura do álcool está impregnada na tua Tá, família, né? Desde muito tempo, né? Como eu falei, nós achávamos que quem não bebia tinha algum problema. Errado era quem não bebia, quem não saía, quem não curtia a vida, que tinha algum problema. O álcool se torna um escape, né? Dos problemas da vida, né? Eu sempre vejo muito falando no meio evangélico que ensina a Bíblia desde criança. Na minha família, eu fui ensinada a beber desde criança. Isso vinha só do seu pai ou da sua mãe também? A minha mãe não bebia, mas o restante da minha família, todos eles bebiam. E começaram a beber muito com tenra idade, muito criancinhas? Muito precocemente. Ou seja, você não foi a primeira na sua casa que Não, experimentou esse tipo de experiência? Tanto que, assim, eu tinha um nível mais abusivo porque eu era muito agarrada com o meu pai. E por ele estar sempre comigo, então ele meio que me protegia. E deixava eu beber mais do que as minhas outras irmãs, até mesmo porque elas não aguentavam a consumir a quantidade de bebida alcoólica que eu consumia. Eles não sabiam que eu estava fazendo uso de cocaína. Você bebia mais do que todas elas? Muito mais. Você acabou entrando mais no vício, né? No vício da droga. E como é que isso se encaminhou para Bom, cocaína? Porque o salto é muito... A distância é grande ou fica logo ali? Então, pastor, a Ellen faz parte, né, de um programa onde várias meninas passaram durante todos esses anos. A Casa Feminina já tem mais de 15 anos. E uma coisa que eu notei, que é muito interessante, é que a maioria das mulheres começaram a usar cocaína pela primeira vez sob efeito de álcool. A maioria das pessoas não tem coragem de usar cocaína de cara limpa, né? O álcool condiciona a pessoa a ter uma flexibilidade, uma flexibilização, né, da sua autodeterminação para aceitar o uso da cocaína. Uhum. Então, o uso da cocaína, assim, de cara, não é uma coisa que a pessoa decidiu, mas por causa do álcool... Já está bêbado. Aí a pessoa acaba usando. Por causa do álcool, a pessoa usa... O sim fica mais fácil de dar. Isso tem a ver com a questão do sexo, tem a ver com a questão de drogas mais pesadas, tem a ver com um monte... Até de questão de crimes também. O álcool, sim, de fato, ele é a droga a ser, assim, enfrentada pela família, pela igreja, pela sociedade, como a droga mais perigosa. Porque ela é a porta de entrada para todas as outras drogas mais pesadas, mais terríveis, entendeu? Para violência também. Sim, com certeza. 78% dos acidentes automobilísticos no Brasil acontecem por uso de álcool na direção. Então, o álcool é, hoje, um grande inimigo da sociedade. O uso do álcool de forma
Aí você fala assim, mas tem a pessoa que toma, como é que fala? De forma moderada, social. Moderada, então. Exato. Existe um grupo de pessoas que vai usar o álcool, que vai dormir, não vai perturbar ninguém e tal. Mas quando a pessoa já tem um condicionamento fisiológico e psicológico que ativa algumas patologias, o álcool ele aciona gatilhos, que vai fazer a pessoa ficar mais violenta. Algumas ficam mais extrovertidas, mais engraçadas, conta piada, mas tem gente que fica mais violenta. E outras ficam como? Fragilizadas. Aí, nessa alteração de humor, a pessoa depressiva ela acaba tendo acesso e criando coragem para experimentar drogas mais pesadas. Eu moro aqui na região de Jacarepaguá. Sempre que a gente vai para casa, a gente passa perto de alguns bares. Verdade. Tem um bem perto da nossa casa, ali na esquina. E o ano passado, ano retrasado, eu comecei a notar que toda vez que nós passávamos naquele determinado horário, eu e a Isabel, tinha alguém, não sei se era um avô, se era um tio, ou se era o pai, mas ele estava sempre acompanhado de uma menina. Verdade. Menina pequena. Devia ter 7, 8 anos de idade. Um pouco maior do que o Samuel, meu filho. Exatamente. Acho que ele pegava ela na escola e fica com ela ficava no bar a com tarde ela toda. ali no bar, a tarde toda. Muito parecido com a história dela, né? E aí eu, passando ali, sempre olhava e falava assim, puxa vida, essa menina está sempre aqui. Criada no bar. Está sendo criada aqui no bar, todos os dias ela está aqui. Será que o próprio dono do bar não percebe? Será que ela bebe? Será que ela não vai beber? A gente ficava especulando, porque na verdade... É questão de tempo, né? A gente passa, pode não beber agora, para mas no é só sinal, questão de tempo. E aí acaba notando, né? Tem o bar na esquina e sempre aquela menina, aquela criança ali. E durante um período grande a gente viu aquela criança ali. Depois... Não, e nesse bar, nesse tempo que a gente está morando ali, teve um assassinato nesse bar. Alguém com problema com crime, o cara chegou lá e assassinou essa pessoa. Ou seja, essa menina está sendo criada num ambiente extremamente perigoso, cara. Pra uma criança, que acontece esse tipo de coisa. Sem Geralmente dúvida. acontece em bar essas coisas, né? Assim, Você viveu situações semelhantes a essa que eu estou várias vezes. contando aqui? Teve uma época que era tão inocente, né, nessa fase de bebida alcoólica, que um dos meus tios tinha um bar. Minha prima e eu ficava tomando conta. E quando saíam os adultos de perto, a gente saía experimentando todas as bebidas para ver qual que era doce. Se tinha alguma que era boa. Que tinha o gosto docinho. Uma coisa bem singela, né? Bem Só- simplória de Sim. criança, né? Sim. A criança tá Só para saber qual que era doce. É porque hoje os adultos estão bebendo, deve ser gostoso. Sim. Né? A lógica da criança é Sim, essa. sim, sim. Pô, todo mundo tá bebendo aqui todo dia. E tem aquelas batidas, né? Chocolate, não sei o quê. Com Amendoim, morango, que são bem atrativas, né? Licor de cacau mesmo. Pra criança, né? Tudo ali era... Uma bem brincadeira, inocente. Era. Era. Uma E brincadeira. as fosse uma loja de pessoas doce. respeitavam vocês como crianças ali, os outros homens, os outros Naquela adultos? época, sim, até mesmo porque assim, um dos bares era do meu tio. E o meu pai era bem respeitado. Então, por mais que Teu pai era bebesse bravo? Teu pai era muito... bravo? Nunca ninguém tentou abusar de vocês ali por serem Ali meninas. não. Até mesmo porque minhas primas e eu éramos bem levados. A gente aprendia, ele colocava a gente em luta, fazia capoeira, judô, jiu-jitsu, então... Entendi. Teve uma vez que a menina ficou endemoniada na casa, pastor. Aí a Ellie usou os dotes dela, né? Ah, Pra sim. segurar, né? De jiu-jitsu. Pra Até a gente expulsar o demônio. Pra mobilizar a pessoa. A Ellie é top. Outro dia eu conto essa história. Caramba. Depois Mas, disso... Ellen, e aí você é introduzida a cocaína? Alguém traz essa cocaína para vocês ali no bar? Vocês vão procurar? Não, assim, o lugar que eu morava, Vila Operária, você desce ali, sai, passa por um monte de boca de fumo. Então, Tá eu sabia disponível, onde né? achar. E aquilo ali era minha vivência do dia a dia. Desde criança eu sabia onde tinha. Então... Era só uma peguei- questão de tempo, né? Ellie? Até Era você- só uma questão de Alguém tempo. falou que era legal e você... Não, na verdade, meu pai sempre falava que era ruim, que viciava tudo. E eu, pela minha desobediência, que eu era muito desobediente, Apesar do Ah, seu pai eu- envolver vocês no álcool, no ele não álcool, ele introduziu não... vocês Outras drogas, não. em outras drogas, não. Não. Tanto que eu usei quase todas as drogas, exceto o crack.
Eu usei bala, MD, sintético, mas o crack eu tive muito medo, eu não cheguei a usar o crack. Você conseguia tudo isso ter pago, né? Você conseguia dinheiro... Eu sempre trabalhei. Sempre trabalhou. Aí conseguia uma graninha e ia lá e comprava. Eu sempre trabalhei desde criança, então... E por causa desse meio que você vivia, é lógico que as suas escolhas estavam todas, vamos dizer assim, ligadas a essa vida de bar, de bebida, de droga. Quando eu estava com 15 anos, eu engravidei da minha filha e eu parei com tudo. Ah, você conseguiu parar? Parei com tudo. Como é que foi isso? Ué, eu descobri que eu estava grávida, aí eu pesou a Com 15 consciência. anos. Pesou a consciência, eu falei, pronto, agora eu tenho uma responsabilidade. Aí eu falei com o pai dela e ele me deu dinheiro para me fazer o aborto. Caramba. Aí eu peguei e fui comprar um enxoval da minha filha e tive ela só. Tu enganou ele, foi? Eu nunca cobrei nada dele, nunca mais procurei ele, até hoje. Ai. E tive minha filha. Aí eu falei, não, já que eu coloquei uma criança no mundo, agora eu tenho que ter responsabilidade para isso. E passei a trabalhar. Por mais que eu bebesse, eu bebia no portão da minha casa para mim não sair. E, tipo, não usava mais droga, nada. Mas que princípio é esse? Que apesar de você ter todo esse tipo de envolvimento, você tinha um princípio de preservação da de vida. cuidar da família, Porque tudo. geralmente as pessoas que estão envolvidas e acabam não dando valor à sua própria Não dão. vida e ainda recebem o dinheirinho para se ver livre da criança, fazem isso. Depois disso que eu tive minha filha, eu me casei, fiquei 15 anos casada, limpa, sem droga, E nada. teve outros filhos. Tive mais 2 filhos e quando eu me separei é que meu mundo desabou. Mas por que que... Muita traição, muitos problemas, brigas. Você ficou quantos anos limpa? 15 anos. 15 anos. Uau. E não, o seu corpo não sentia... Ah, eu lembrava, mas assim, a responsabilidade, o meu ânimo familiar, aquilo ali pra mim era mais importante. Eu costumo dizer, pastor, que o maior abrigo, que é o maior lugar de segurança que existe contra as drogas é a família. Refúgio. Se a pessoa encontra um amor, se a pessoa encontra um afeto, filhos, marido, gente que ama, ela consegue. Porque a droga também tem... e ela preponderantemente tem A razão esse ainda elemento tá viva emocional. ali, né? Esse elemento emocional. E o que é a droga? A droga é a forma que a pessoa encontra para fugir das agruras da vida. Porque a vida é difícil. Eu costumo dizer, né, que Deus é fiel, mas a vida é cruel. E quem não tem Jesus, quem não conhece a palavra, ela tenta fugir da dificuldade da vida, da crueldade da vida. Aí a droga é o quê? É o paraíso perfeito. É o universo paralelo onde a pessoa ali vai encontrar um abrigo. prazer temporário. Se ela ali. consegue encontrar isso na família, ela consegue durante algum tempo vencer a droga. O problema é que, no caso da Ellie, ela foi introduzida, ela não tinha agruras na vida, se eu estou entendendo. Não, ela veio de uma cultura, veio de ela uma entendeu, cultura, ela veio de de uma cultura algum também. Uma risco. normalização do A uso de álcool. segunda etapa A da segunda vida é que vai entrar ela essa situação. Né? juntou agruras, sofrimento, tristeza e acaba sendo atraída, né, outra vez para esse laço terrível que Que era uma porta que já tinha sido aberta no passado. e que não deve ter sido muito difícil para você voltar. Na verdade, eu ainda fiquei um tempo só na bebida, só que teve um dia que eu tinha bebido demais. Quando eu levantei, eu caí, aí eu falei, vai dar ruim. Aí eu falei, pô, veio um monte de gente assim de maldade, eu falei, não, tem que acordar. E a cocaína tira a sensação de embriaguez. Ela tira, corta, né? Aí foi aonde eu voltei a usar cocaína. Com o objetivo de tirar o... A sensação de É embriaguez. de voltar à lucidez, né? Assim, Isso. de não estar mais bêbada. Eu menti pra minha comadre e falei que eu tinha ido comprar um açaí. E não, eu tinha ido usar cocaína. Só que ela não sabia. O que levou você de volta para o álcool e depois para as drogas outra vez foi processo de traição, tristeza. Foi divórcio mesmo. Aham. Terminou tudo e assim, eu quando era casada eu sempre passeava com meus filhos, com meus maridos, nós viajávamos muito. Quando chegava final de semana que eu ficava em casa sozinha, que eu olhava para um lado, meus filhos estavam com meus maridos, eles passeando com outras pessoas e eu sozinha ali, dava uma depressão muito grande. Eu não aguentava ficar dentro de casa e ia para rua.
Eu chegava dentro de casa, olhava para um lado, não tinha ninguém, olhava para o outro. Eu acostumada com 3 crianças, um marido dentro de casa. Depois me vi sozinha ali. Não aguentava E era ficar dentro justamente de final de casa. semana, que é o momento que o pai Não, leva e a criança. eu morava na época em Arraial do Cabo. Eu já trabalhava no passeio de barco. Aí já tinha bebida ali para mim à vontade. Quando eu saía... Nessa época você tinha... já era sócia lá daquele barco lá, não, né? Não, o barco é do meu primo. Do seu primo, né? É. Eles fazem os passeios que o pessoal vai pelas ilhas, aqueles lugares paradisíacos bonito ali da pra região caramba, dos lagos. né? Lindo. Mas muitos desses barcos são verdadeiras viagens de orgia, mas regada a muita festinha, droga, festinha. a muita bebida, muita... Não eram passeios turísticos? Alguns No não. caso, Alguns não? esses aí são normalmente à noite, particular. Tem uma- várias modalidades. o meu primo já não gostava muito desses. Ele é mais família mesmo. Graças a Deus o dele não. Existe esse Mas submundo. a bebida era ali à vontade. Eu bebia muito quando eu trabalhava lá. Eu já saía do trabalho bêbada. É porque virava uma boate no mar. Em alto mar, né? Em alto mar. Uma sim. boatezinha em alto mar. A galera juntava, rachava a grana ali, Aí tem o provavelmente. pagode, tem não sei o quê, daqui a pouco tem a música, bebida. Bebida, boate. E dali vai para outras coisas. né, Eu depois. trabalhava preparando drink. Era um pro cliente, outro pra mim. Entendi. E como que se dá o seu encontro com Deus nesse processo de vida, com toda essa introdução, com todas essas metástases do mal? Nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Foi aonde eu achei que eu ia morrer usando droga. Eu não acreditava mais em mim quando eu conheci o Coletando Vidas. Eu já tinha passado por outras casas de recuperação. foram Como é que é 5. isso? Como é que foi esse processo de você... Porque você teve encontrou-se com Coletando Vidas, que na verdade é uma casa, mas eles anunciam Jesus. Então, Sim, ali é então, uma casa, eu mas já tinha tentado quem em ajuda na outras. libertação é o Senhor Jesus. Pastor, se o senhor me permite, assim, uma pincelada rápida só. Eu vou te pedir para que não toque nomes assim de pessoas ou de entidades ou de coisa. Sim. Mas a Ellen também teve uma passagem, né, dela e da família por questão religiosa. E isso também fez muito mal a ela. Ela foi oferecida ainda bebê ainda, A né, entidade. porque tanto a mãe, tanto a avó paterna quanto a avó materna, elas eram uma espécie de... Eu vou usar um nome aqui para a gente não entrar em situações complicadas. Sacerdotisas de uma religião. Certo. Entendeu? Eu vou usar esse nome para poder a gente não usar outro nome. E ela foi oferecida... Ela foi oferecida quando criança, bebezinha, ela foi oferecida a entidades. Entidades. Isso, e isso também fez parte da vida dela, da infância dela, não é isso? Você pode falar muito rapidamente sobre isso, só para a gente não se alongar? Desculpa, pastor. Sim, Não, tá ótimo. a minha avó dizia, né? Ela me levava, tudo, e aí, na minha idade de 14 anos eu escolhi não fazer mais parte disso. Porque até meus 14 anos eu fazia parte, sim. Dos rituais, dos cultos. Isso. Entendi. Quando É eu uma vi- carga espiritual muito grande. Sim. Você acaba carregando isso. Com 14 anos que eu vi que eu não queria fazer mal para as pessoas, aí foi aonde eu larguei tudo. Eu falei, não quero, não vou. E tinha que fazer algumas obrigações e foi aonde As eu desisti entidades daquela... te obrigam, né? Sim, Eles sim. te exigem que você se comporte daquilo. Aonde eu desisti daquela religião. Entendi. Mas foi bem pesado também, onde tentaram até contra a minha vida várias vezes. Caramba, hein? Pesado. A Ellen é bem sofrida. Pesado. A bem- história de vida dela é bem... Pesado. Como você foi ameaçada, tentaram lhe matar, você virou sacrifício, enfim. Então, é um ponto bem complicado para se falar, né? A minha avó, quando ofereceu lá, desde que eu estava na barriga da minha mãe. E quando nasce, cai o umbigo, aí faz um ritual na bananeira, onde ela fez lá todo com Todo um sangue. processo de Isso. religiosidade que tem como objetivo De de entrega dessa... De te criança. entregar a essas entidades. Enfim, foi mais ou menos esse, assim. que Você eu- sentia essa ação dessas entidades na sua vida? Eu ouvia, algumas vezes via algumas coisas e minha avó falava para mim, me instruía para não falar para ninguém,
Porque se eu contasse, iam falar que eu estava com problema psiquiátrico. Esquizofrênico, né? Isso. É. Tanto que, a partir do momento que eu falei, ó, não quero que vocês façam mais parte da minha vida, eu não quero mais ver vocês, eu não quero mais conversar com vocês. É claro, são teimosos, às vezes ainda sopram algumas coisas no ouvido, mas não é tanto quanto... Você identificava essas vozes no seu Identificava. ouvido? Às vezes era... E via também. Teve uma vez que eu lembro na casa da minha tia, eu acordei a vizinhança inteira, que eu estava dormindo, me acordaram, o ser lá me acordou. Quando eu vi, eu me assustei. Eu dei um berro que eu acordei a vizinhança inteira. Caramba. Foi uma coisa horrível. E a minha tia com vergonha. Não Você tinha sabia o quantos que anos nessa fazer. Aí eu devia de ter uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos. 7, 8 anos. O que você Caramba. viu era feio? Te assustou? Era Era um ser demoníaco, né? muito feio. E o cheiro de enxofre era uma coisa... Era tudo. Eu não só via, sentia o cheiro. Era toda uma presença bem... Maligno, né? De Bem horror, ruim. né? Pânico, né? Não Causando é- pânico, terror. Não é uma coisa só. Você não só vê, você vê, ouve, E sente. sente o cheiro. Pesado. É bem... E você não aliava o fato de você estar vivendo essa vida envolvida com álcool, com droga, você não fazia uma ligação? Como eu estava acostumada com aquilo desde criança, para mim era normal. Era normal. Eu já nasci com aquilo. Para mim não tinha outro jeito. A minha mãe ia até na igreja, às vezes me levava à igreja. Você chegou aí na igreja alguma vez? Minha mãe levava, mas tipo, eu chegava na igreja assim, nada do que passava ali mexia comigo. Eu tive alguns até problemas na outra religião, porque não queria que eu fosse na igreja. É que você tinha sido consagrada ali, né? Então eles não queriam te Não deixar sair dali. Não podia E sair. quando foi que você teve um encontro com Deus, que você entendeu que de repente estava do lado errado da história e que da sua Olha, vida até aquele demorou. momento... Demorou. Como eu falei, eu passei por 5 casas de recuperação. 5 casos de recuperação. Isso. E eu achava que eu não tinha mais jeito, não. Eu cheguei lá no Coletando Vidas e eu falei para minha mãe e pro professor Valdemir, se eu ficar aqui uma semana é muito, mas eu vou me Tem dedicar. uma foto tua que tu tá muito estranha, né? Pô, Depois eu mostro pro pastor aquela péssimo. foto. Qual foi o diferencial, já que você tinha passado por 5 casas de recuperação, sem querer colocar todo mundo dentro de um balaio? Sim, 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 sim. Existe metodologia, assim existe que eu graça de cheguei, Deus. ele, ó, você vai ler Romanos 1. Aí eu todo dia eu lia, todo dia. Ele via lá com minha cama arrumadinha e eu com a minha Bíblia lá e todo dia eu ia lendo, todo dia. E uma das coisas que sempre pesou muito na minha consciência é que chega uma hora que Deus nos deixa entregue aos nossos próprios pensamentos. E isso... Deus os Pesa. abandonou, as suas paixões infames e os espíritos imundos. Uma coisa que eu sempre falo, pastor, é que a experiência da drogadição, ela está muito intrinsecamente ligada à libertação. Esse processo de se libertar das drogas tem a ver também com se libertar de Satanás, porque o diabo ele se aproveita da fragilização da pessoa devido ao uso de drogas para abrir janelas emocionais e perturbar a pessoa ali. E aí, muitas vezes que a gente está na casa de recuperação, de vez em quando aparecem uns crentes lá e falam assim, vamos expulsar ela, aquela menina está com demônio, aquele rapaz está com demônio. Aí eu falo assim, eu tô sabendo que tá. Só que se eu ficar expulsando aqui, eu vou ficar o dia inteiro expulsando hoje, amanhã. O que a gente entende? E eu aprendi isso com o pastor Cassiano lá atrás, né, quando eu ainda era criança, que o processo de libertação, às vezes, ele não é abrupto. Ele é paulatino, gradativo, dia a dia. E a gente entende que a palavra de passinho Deus de cada vez. vai lavando. As meninas, ela teve experiências com outras meninas que chegaram na casa, tal, de elas chegarem ali muito carregadas e aí, pela palavra, através da adoração, através da santificação, da consagração diária, a pessoa ela vai tendo ferramentas contra Satanás. Porque muitas vezes, pastor, a pessoa quer
falar, sai diabo dali daquela pessoa. E, na verdade, o que a gente fazia era instrumentalizar as meninas, né? É o que a gente fez com a Ellie. Fazer, Ellie, a gente não precisa que alguém fique expulsando demônio. Você mesmo vai ter essas ferramentas e vai falar. Quando o diabo chegar, você fala assim... Você vai criar resistência. Isso, você vai falar... Ó, está repreendido em nome de Jesus. Eu não te aceito, eu não quero você na minha vida. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então você vai ter autoridade no Espírito Santo de Deus para poder se empoderar em Deus e afastar essas entidades da sua vida. Então, essa é uma forma de tornar a pessoa independente. Eu não quero falar mal de nenhuma igreja, nem de uma denominação, mas há lugares onde as pessoas são escravizadas e ficam ali com um guru, a pessoa tem que ir ali todo dia. Não. A gente aprende, e eu aprendi isso na Maranata, que é muito bonito. O senhor foi, né, meu pastor em Caxias tanto tempo. Eu lembro quando o senhor juntava as pessoas e falava assim, olha, nós vamos orar, mas é todo mundo que vai orar. Não é para quando a pessoa for curada, não dizer que foi o pastor ali que curou. Então vem cá, aí colocava os diáconos lá, eu era diácono na época também. Eu aprendi isso e a gente coloca em prática isso. A gente ensina essas meninas, uma vez que elas têm um encontro com Deus e uma vez que elas entendem o poder da palavra, que elas também podem sim praticar atos de libertação diária, de consagração diária. E a Ellie foi instrumentalizada nisso e ela aprendeu muito rápido, assim, Deus trabalhou muito rápido na vida da Ellie. Ellen, você tem um tio que era da Maranata? Ele continua até hoje. E ele acaba sendo, vamos dizer, instrumento de Deus. Ele foi a ponte para conhecer. Ele me ligou, né? Eu lembro do dia. Foi legal. Foi através... Porque eu vivia fugindo. A minha mãe pegava, via onde eu estava. Na época eu estava morando na Vila Kennedy. Mas você estava morando em algum lugar ou você estava vagando por aí? Não, no caso, assim, eu tinha um namorado que usava crack. Eu não usava crack. E ele era muito codependente de mim. Será que era questão de tempo, assim, para você acabar caindo nisso? Não, eu sempre tive muito medo. Imagino. Eu sei todas as formas de usar o crack. Foram 3 anos vivendo com ele. Sei todas as E também formas de usar você o viu o que o crack fez quis. na vida dele, né? Exatamente. Eu tive medo, eu não quis usar mesmo. A ação Porque do crack é muito pior do que eu sei cocaína. todas as formas Devastadora. de se utilizar o crack. Todas, sem imaginar. Eu aprendi vendo ele usando. Foi 3 anos convivendo com ele. E ele tinha muito dinheiro, tem até hoje, mas é uma pessoa que se deixou levar pela droga. Ele não tem mais escolha própria. Virou um espectro do vício. Eu vou fazer uma comparação rápida. A pessoa que usa cocaína, ela pode usar cocaína, por exemplo, uma vez por semana. Ela pode usar uma vez por mês. Ela pode usar para ir numa balada. Ela pode usar para dirigir. Tem uns caras que usam para trabalhar. Não, Uber, motorista de caminhão usa cocaína, policiais, médicos. E aqui eu tô falando de toda a sociedade, né? Mercado financeiro. Pessoal que precisa ficar acordado à noite, ligadaço, entendeu? Os caras usam Mas a mesmo. cocaína você usa aqui, semana que vem usa de novo. O crack não. A pessoa começou a usar, ela se torna escrava diária dele. E outra coisa, a ação do o barato que o crack traz, ele é muito rápido. O da cocaína dura aí 1 hora, 1h30, 2 horas, a pessoa fica ali ligada. O do crack é 5 minutos. O que acontece? A pessoa tem que usar de novo. E usar de novo. E usar de novo. E usar de novo. E não parar. É ininterrupto. O que falam é que vai diminuindo. Esses 5 minutos vira 2, aí depois vira 30 segundos. E o que é pior? As pessoas acabam tendo que morar no perímetro aonde vende. Por quê? Aí ele tem que vira ficar perto, porque quando acabar o efeito, ele tem que estar perto da boca para ir lá comprar. E daí nascem as cracolândias. O que são as cracolândias? Os locais em volta do lugar aonde vende o crack. Da venda. Não é isso? Foi um dos motivos dele e eu ter saído de Arraial do Cabo. Aí nós chegamos a morar ali na Lapa, moramos na Vila Kennedy. Dos 2 lados da os lugares onde vende o crack. Isso, chegamos... Lapa é complicado, né? Cara, que lugarzinho. Sim. É um desafio. Através do seu tio, você chega na igreja, na Maranata, e através da Maranata você tem contato com o Coletando Vidas. Isso. Querido, fala um pouco sobre o Coletando Vidas. O que é o Coletando Vidas? Quando nasceu? Qual era o objetivo no início? E como está agora? Sim. Então, quando a gente começou, era uma coisa assim muito legal, porque eu fazia parte do grupo de jovens lá da igreja e a gente gostava de ir para a noite, né? O senhor chegou algumas vezes, né? Tá com a gente lá também, a gente fazia aquela noite com carinho. Isso. Né? Que era muito bacana. No começo era de madrugada, né? Depois a gente teve que parar, fazer assim, por volta de 11 horas, meia-noite. Sim, Rio de Janeiro perigoso pra caramba, né? Tivemos que mudar. O Noite com Carinho é muito antigo na Maranata. Muito antigo, sim. De 30 anos atrás. E continua firme até hoje. E
pastor Davi Silveira, Sim. sempre na frente desse trabalho, nas igrejas que ele passava, a gente dava continuidade. Sim. Porque é um trabalho muito pioneiro, né? pioneiro, muito bonito. Muito bonito. Não é? Sim, sim. E é uma hora muito grave, porque eu lembro que a gente estava na praça e aquelas pessoas voltavam do baile, voltavam da boca de fumo e estavam passando ali, alguns deles desolados, alguns deles destruídos, assim, porque já tinha passado a noite. É. E aí ele chegava ali, aí tinha sempre uma comidinha para a gente dar para as pessoas, e uma oração, um louvor. E ali muitas pessoas encontraram Jesus. Naquele tempo, eu lembro que a gente ia para a rua e a gente levava comida, e eu amo esse trabalho de levar comida. Mas um dia eu olhei e falei assim, eu quero ir além da comida. Eu entendo que a comida é importante, mas eu preciso ajudar essas pessoas a mudarem de vida. Porque tinham pessoas que passavam ali e levavam quentinha e levavam a palavra, mas tinha muitos que iam para lá só para comer. E eu sabia que eles iam só para comer, ainda que alimentando a fome deles de uma forma caridosa, que é uma coisa do evangelho, mas não havia mudança de vida, eles continuavam na mesma situação. E aí foi quando eu comecei a me interessar pela questão da reabilitação. Aí comecei a visitar algumas casas, entender a realidade, e aí fui descobrir que as casas de reabilitação eram muito precárias. A maioria delas passava muita necessidade, porque existe na sociedade uma situação muito complicada. As pessoas ajudam crianças, como é o caso das CAC, né? Sim. Ajudam idosos, ajudam pets, né? As pessoas... Mas quando fala do drogado, do adicto, ninguém quer ajudar. É muito difícil. A única instituição no mundo que ajuda casas de reabilitação é a igreja. É. E foi por isso que na época da pandemia as casas de recuperação ficaram à míngua, porque as igrejas fecharam também. E aí não tinha dinheiro. O que se arrecadava nas igrejas tinha que ajudar irmãos que ficaram desempregados, outros que estavam passando necessidade. O pouco de alimento que tinha na despensa tinha que ajudar. E aí as casas passaram uma necessidade. Um dia eu conto os milagres que Deus fez na pandemia através do Coletando Vida em casas de reabilitação. E aí foi quando a gente começou a ver que havia um chamado. Eu lembro que eu estava dando aula de escola bíblica, eu dava aula de escola bíblica lá em Caxias, e aí o pastor Sérgio Fraga me ligou um dia. Ele falou, Leandro, essa semana o pastor Paulo pediu para eu ir pregar em Nova Iguaçu, e não tem ninguém para dirigir o culto ao ar livre, você não quer vir aqui dirigir? Eu falei, pastor, eu não sei dirigir culto ao ar livre, meu negócio é dar aula aqui. Eu tinha acabado de fazer o seminário, estava todo metido, né? Bacharel de teologia. Eu falei, agora eu sou um teólogo. Agora eu sou Nicodemos. agora eu sou... O mestre da lei. Mestre, Rabone. O que eu vou fazer na praça, cara? Aí eu falei, tá, pastor, eu vou lá. Na época, o pastor Sérgio Fraga ainda era evangelista. Aí eu cheguei na praça, ele falou, é fácil, você pega um violão, começa a cantar, daqui a pouco você faz um apelo, algumas pessoas vão aceitar Jesus. Aí aparecem uns doentes, tu ora, você apareceu uns endemoniados, tu expulsa. Eu falei, só isso, ele só isso. Aí eu falei, Coisa normal. Aquelas coisas que estavam escritas lá em Mateus, Marcos, aquelas coisas um lá. negocinho bobo assim. Quando eu cheguei lá, cantei uns corinhos lá com violão, algumas pessoas aceitaram Jesus, aí oramos pelas pessoas, aí chegou a hora dos endemoniados, aí tinha uns caras meio doidos assim. Isso já faz mais de 20 anos. E aí, quando eu cheguei, que eu olhei aqueles caras, eu falei, isso não é demônio não, cara. Isso é outra coisa. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi alguns homens que estavam sob efeito de síndrome de abstinência de crack. O crack tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, porque ele já tinha devastado Nova York, já tinha devastado São Paulo. O pessoal do Rio não queria que ele viesse para cá, ainda seguraram um tempo ainda o crack lá em São Paulo. Quando o crack chegou no Rio de Janeiro, foi devastador. E aí, naquele dia, naquele culto ao ar livre, eu senti um chamado de Deus. Não estou falando que houve uma catarse, nem um nirvana, nada, não desceu um anjo, não. Mas ali Deus confirmou no meu coração que daquele dia em diante eu seria um pastor de usuários, de moradores de rua, de prostitutas, de travestis, de gente que estava na sarjeta, de gente que ninguém mais queria, mas que Jesus amou e perdoou e quer salvar. Dali em diante, a gente começou um grande movimento, né, para poder montar uma casa de recuperação. Eu não tinha dinheiro na época. Aí Deus me deu uma ferramenta que é o hip hop, o rap. Por causa do rap, né? Eu cheguei a vender mais de 1,5 milhão de cópias de CD e DVD. E aí a gente conseguiu tocar, abrimos o projeto, começamos o projeto. Ano que vem o Coletando Vidas faz 15 anos. E nesses 15 anos, dezenas de mulheres passaram pela casa feminina e dezenas de homens também estão passando pela casa masculina que surgiu depois. A princípio entendeu? foi uma casa feminina. Só para mulheres, é. Aí Continua no mesmo endereço? Não, Mudou? não. A princípio você tinha conseguido um espaço lá dentro do... Lá é para homens, aquele sítio lá. Aquele sítio lá em Capivari. Capivari. E isso, tá firme e forte, já estamos fazendo a obra lá. E assim, e o Coletando Vidas depois começou a ter outras vertentes. Hoje, além da casa feminina e da casa masculina, a gente tem um projeto que a gente
dá apoio a outras casas de recuperação. Hoje são 42 casas de recuperação no Rio de Janeiro que o Coletando Vida ajuda a tirar documentos, a gerar CNPJ, Que legal. a ter uma administração, Estruturar, né? estruturar. Porque a gente chegou em muitas casas que elas não tinham nada, nem estrutura física. tinha um sonho. Só tinha um sonho e uma paixão, né? Algumas ficavam no fundo do quintal, assim. Você deve ter passado em alguma assim. Não é? Tem dia que... Vê se tem isso, vê se tem aquilo. Quando tu chegou lá no Coletando, eu lembro que tu falou, poxa, aqui é legal, hein? Porque a gente entende que, apesar dessas pessoas terem vindo da rua, elas têm que ter um lugar digno para viver, né? Então, as pessoas, quando passam lá pelo Coletando, principalmente a nossa casa feminina lá, quando o pessoal chega e fala assim, isso aqui é uma casa para drogados? Vou vir para cá. Tem até uma jacuzzi lá, né? Lá atrás. E aí foi quando o Coletando Vida começou a perceber que havia um outro caminho que a gente precisava ajudar as casas. E, para além disso, nos últimos 10 anos, 8 anos, para ser mais preciso. O grande objetivo do Coletando Vidas é acolher pessoas que vêm de situação de rua, que estão presas a drogas. Mais do que isso, pastor. O grande objetivo do Coletando Vidas é enfrentar de forma direta a cultura de drogas. Tanto que o nosso mais importante projeto hoje não é a casa feminina, não é a casa masculina, não é o apoio à comunidade terapêutica, mas é o trabalho nas escolas. Nos últimos 8 anos, nós visitamos mais de 1.000 escolas no Brasil e no mundo. Tentando evitar o problema de começar. Porque esse é o grande problema. O grande problema. E eu falei isso no outro programa e queria novamente repetir para quem não ouviu. O maior projeto de combate às drogas não é casa de recuperação, não é noite com carinho, não é visitar presídio, não é visitar favela, não é ir na boca de fumo. O maior projeto de combate às drogas é instrumentalizar, inspirar crianças, adolescentes. Cada criança, cada adolescente que é inspirado a acreditar em sonhos, a mudar de vida, em vocação, e se apaixonar por Jesus é menos um. É menos uma L, é menos um Jacques. Que a SCAC faz. Que é o trabalho que a SCAC faz. Esse é o grande poder. Trabalha na base. Na base, pastor. Se a gente conseguir... Antes de ser cooptado e Antes do primeiro gole, antes da primeira baforada, antes da primeira cheirada, Por quê? Porque a gente consegue... Eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante para quem está ouvindo a gente. Jesus transforma. Jesus transformou a vida da Ellen. Jesus transformou a vida do Fernando, do Jacques, do Guilherme, de tantas pessoas coletando vidas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa vem, mas ela não vem inteira. Ela é transformada, ela é liberta, mas ela não vem íntegra. Quando eu falo íntegra, eu estou falando do ponto de vista da sua integridade emocional. Sim. Ela perde sonho, ela perde tempo, ela perde amizades, ela perde casamento, ela perde a saúde. Chega ferida. Ela vem ferida, ela vem mutilada. Mortalmente ferida. Mutilada no corpo, mutilada na mente, mutilada na alma. No coração. Então, ainda que acreditando no milagre, que eu creio sim que Jesus muda, que Jesus transforma, que liberta... Ninguém precisa passar por isso. O trabalho de prevenção nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, né, que a gente faz, o trabalho que a gente faz, o trabalho que eu passei, o Adolacamp lá no sítio, esse trabalho que a gente faz com as crianças, com os adolescentes na nossa igreja, esse trabalho evita todas essas consequências que são, às vezes, fatais. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas a gente perdeu? Porque tem L. A L está aqui para contar, mas quantas L's a gente perdeu no caminho? Então, fazer o trabalho que o Coletando Vidas faz hoje de prevenção, para mim, é o trabalho mais importante. E a gente, inclusive, leva algumas dessas pessoas, pastor, que passaram pela casa, que vivenciaram isso com a gente, para eles também irem contar o testemunho, mostrar para os garotos, para as crianças, olha só, não vale a pena entrar nesse negócio. Mas a arma que vocês usam é o evangelho. Sim, com certeza. Não existe... Olha só, eu costumo dizer o seguinte, não existe nenhuma forma de vencer o crack, é a estratégia, que não seja a palavra. Por quê? Uma casa de recuperação, ela pode desintoxicar o corpo, ela pode desintoxicar a alma, mas só quem desintoxica o espírito do homem e da mulher é o Espírito Santo de Deus, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheci pessoas que passaram por casa de recuperação. Eu conheci um menino que ele passou numa casa, pastor, que ele pagava R$25 mil por mês, lá em Santa Catarina. Uma casa que tinha 12 enfermeiros, 3 psicólogos, 2 psiquiatras. Caramba, hein? Ele ficou lá 6 meses. Ficou desintoxicado, voltou para a família dele. 6 meses de novo, ele estava lá de novo. É o caso de tantas pessoas. Eu vou contar um fato aqui de uma pessoa que, para não falar de pessoas aqui do Brasil. Tem uma menina muito bonita que canta, uma menina maravilhosa que canta, é a Demi Lovato. Sim. É uma menina da Disney, depois cresceu, e ela é uma famosa. E ela, pelo menos 3 vezes no ano, ela tem que ir para uma casa de recuperação. Sim. É viciada em crack. Ela é riquíssima, milionária. Milionária. Milionária, Demi Lovato. Isso prova que
E ela fica um tempo limpa. Fica. Aí Porque depois a cai. desintoxicação fisiológica acontece. Acontece, ela desintoxica o corpo. Justin Bieber passou A por mente, isso. o Justin Bieber, a Selena Gomez e tantas outras pessoas, né? Aqui no Brasil, outras pessoas, que eu não vou citar o nome por questão ética. Mas o problema é que depois que passa um tempo, vem os gatilhos. Viu o que a Ellen falou? Ela estava limpa há 15 anos. Quando houve a decepção amorosa, o gatilho ativou de novo. Aí o gatilho ativa da forma fisiológica, porque o corpo vai lembrar quimicamente da droga, mas também ativa espiritualmente. Porque aí os demônios se aproveitam daquela fragilidade emocional da pessoa para trazê-la de volta para a Começa a prisão. indicar o caminho de novo. Isso. Aí a lembrança dela, tanto a lembrança fisiológica quanto a lembrança espiritual, vai trazer ela de novo para a prisão. Ou seja, a libertação que o Evangelho promove, que o Senhor Jesus promove, É total. ele quebra os gatilhos. Definitiva. Você É. pode até ter problemas, Sim, tem. mas você não é levado de volta àquela armadilha como maligna. Eu sempre falo, é todo dia só por hoje, é todo dia uma luta. Se demole um pouquinho, dá ruim. Tem que estar buscando a Deus o tempo todo. Em Deus. Sim, sim. Dia e noite, dia e noite. Tem, o nosso psicólogo lá da casa, pastor, é um pastor também, doutor Ricardo. O senhor chegou a conhecer ele, que ele começou a dar uns cursos lá na Maranata, toda quinta-feira, tá lembrado que a gente fazia aquelas rodas de... Sim, sim. Roda de conversa ali. Isso. O doutor Ricardo, ele é formado em psicologia, doutor em dependência química. Ele fala uma coisa que é linda, ele fala Aquelas assim... rodas continuaram ou acabaram? Sim, sim, continua. Continua. É. Ele fala assim, eu sou um alcoólatra que não bebe há 25 anos. Eu acho isso Interessante, né? Interessante é uma isso. coisa interessantíssima. É. Né? É como se a gente estivesse falando assim, eu sou um pecador que luta contra o pecado o tempo todo. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Quem é usuário, quem foi usuário de drogas, ele precisa entender que o dia que ele Demônio. abrir a guarda, é o que a Bíblia diz, quem está de pé, Recai. cuidado para que não caia. Porque o dia que abrir a guarda, volta tudo de novo. E volta pior. Né? Porque não foi o que aconteceu? Voltou pior, né? Pô, quando eu me entreguei mesmo, nossa, eu achava que eu nunca mais ia ver meus filhos, devido ter me envolvido com tráfico, que eu nunca mais ia chegar perto da minha mãe. Eu passava meses sem falar com a minha mãe, com meus filhos, deles ir me procurar em necrotério, porque achavam que eu já tinha morrido. Já. Eu já estava morta e ninguém sabia de mim. Porque você sumiu, né? Porque... Cara, quando ela chegou lá no Coletando Vida, foi muito engraçada, cara. Ela parecia aquela personagem da Kill Bill, já viu? Como é o nome dela? Uma Thurman. Uma Thurman. Tinha o ódio do mundo, que todo mundo achava que eu queria matar. doida, cara. Queria matar todo mundo. E como é que é esse processo, você estando lá dentro do Coletando Vidas, já dentro do processo de libertação, porque isso a salvação ela é instantânea, mas esses processos eles são graduais. A libertação, você vai vencendo, é um dia após o outro. Foi aos poucos. Eu vi que Quanto eles são tempo? família. O Leandro mesmo chegava brincando, não chegava para estar esporro, dando sermão, nada disso. Não. Chegava sempre brincando. Tem uma Aí programação dentro do... Sim, pastor. tem um cronograma. Além da proposta evangelística, né? Devocional, nós temos psicólogo, temos as rodas de conversa, temos principalmente oficinas. Né? A gente tem uma questão também que algumas dessas meninas vêm das ruas. Não é o caso da Ellie, que a Ellie tinha família, tinha toda uma estrutura, mas tem meninas que vêm da rua, que vêm de famílias muito pobres. Então a gente entende que, para além da estrutura espiritual e da estrutura psicossocial, a gente precisa também trazer uma proposta de renda. Algumas mulheres vêm de abusadores, de homens que são opressores e tal. Violência, né? E aí, se ela não aprender um ofício na casa e sair, ela pode depois, mesmo liberta, mesmo desintoxicada, voltar a ser presa fácil de novo do tráfico, da mente em câncer, da prostituição. Então, o que a gente faz? A gente faz um negócio muito legal, que é ensinar coisas às mulheres, tanto para elas voltarem para o mercado de trabalho ou para elas também empreenderem. Né? Tem uma irmã da nossa igreja que é uma irmã querida, que é a irmã Teovina. Ela é da igreja Maranata de Primavera, né? Gosto muito da E ela Teovina. ensina tudo, cara. Ela Teovina sabe é ensinar. ótima. E a Teovina, ela tem pelo menos umas 300 habilidades. Ela sabe fazer joelho, sabe fazer tricô, ela sabe fazer bolsa, sabe fazer bomba atômica, máquina do tempo, roda gigante. Ela ensina tudo. Ela chega pro menino, o que você quer aprender? Aí menino, Borracheira, eu quero ser pai. Ela vai, vamos lá, vamos encher pneu aqui. E tem uma coisa que eu gosto de falar, né? Eu não falo diretamente com a pessoa, que a pessoa fica triste, mas eu falo aqui, quem tá me ouvindo. Quando você procurar o Coletando Vida, ou qualquer outra instituição, leve oficinas que vão gerar renda. Porque às vezes a pessoa chega lá, eu vou ensinar a fazer um passarinho pendurado no... Isso aqui eu vou vender aonde, minha irmã?
Porque a mulher, ela precisa aprender alguma coisa, mas ela também precisa ter uma ferramenta para ela vender alguma coisa na internet ou na casa dela Para Sim, sobreviver, na vizinhança, para exato. largar a Ela não ficar- dependência, que Isso, muitas não, vezes é. gera violência, de um gera homem isso. ou da droga e tal. Então, nós temos esses três pilares no Coletando Vidas hoje, né? Tem os estudos bíblicos, os cultos de adoração, consagração, os devocionais, que é a parte espiritual. Tem os atendimentos psicólogo, terapeuta, as rodas de conversa, que é o atendimento emocional. E temos as oficinas de saberes, né? Para que essas mulheres também possam ter ofício e não ficarem também dependentes de ninguém e voltarem a estudar de novo, né? Eu estou incentivando a Elia agora a fazer uma faculdade. Ó, que legal. Né? Ela daqui a pouco vai falar da bênção que Deus deu a ela, né? Mas essa Graças deixa a para daqui a Deus. pouco. Ela Deixa eu vai falar. fazer uma outra pergunta. E a questão da abstinência? Como é que vocês lidam com a questão da abstinência lá dentro da casa? Pastor, não queira nem saber. Você passou por isso? Essa Passei, questão? eu fui bem teimosa de não querer tomar nenhum remédio controlado. Ele sabe, a maioria das meninas não conseguem ficar sem remédio controlado. Ah, Eu porque tinha há vezes uma que eu substituição. ficava. Não, na verdade, da o que droga? acontece? Quando as mulheres que chegam lá trocam. muito atacadas, o que a gente faz? A gente leva no CAPS, né? No Que CAPS. é um serviço de saúde da prefeitura. do Estado, Sim, da do prefeitura. Isso, da prefeitura. E lá tem psiquiatras, tem psicólogos. E aí ele atende a mulher. Você tem acesso a remédios Isso, para aí ele ajudar. explica, ele prescreve, o psiquiatra prescreve, ó, essa menina aqui tá precisando tomar um negocinho para ficar mais tranquila. E aí é feito uma espécie... Até para ajudar a passar por esse processo. Sim, né? porque a abstinência é muito forte. A gente teve um caso de uma menina, que não sei se você estava na casa nessa vez, que ela pulou lá de cima da varanda. Eu Quase tava. quebrou. Tu tava, né? Ela quase Sim. quebrou, ela pulou. Eu ela... cheguei a levar ela 2 vezes ao hospital. Ao hospital. E assim, a pessoa fica tão... Porque a droga é um negócio muito forte. Ela tá Ela com dava- Eu falei isso da outra vez, vou falar de novo. Uma pessoa, por exemplo, que está 3 horas sem fumar crack, 3 horas sem fumar crack, equivale você, Lucas, 3 dias sem comer. Caramba. Vou fazer a comparação de novo. A agonia é absurda. 3 horas sem fumar crack. Um usuário de crack que está 3 horas sem fumar crack é a mesma coisa que você 3 dias sem comer. Imagina você ficar 3 dias sem comer. Você fica um minuto sem comer, tu já fica estressado. Que eu sei. Estresse, agonia, raiva. Raiva. E tem Impaciência. uma hora, pastor, que a pessoa não vê nada, não vê ninguém. Ela não quer saber, ela só quer a droga. Ela é capaz de vender o corpo, de mentir, de Vira roubar. bicho, né? Ela vira um bicho. É como se fosse um instinto mesmo. A questão fisiológica, ela apela mesmo. E aí, já teve vezes, por exemplo, da gente ter que ligar para a família e falar só, você vai ter que vir buscar a fulana. Ela não pode mais ficar aqui. Essa menina mesmo, ela teve epilepsia várias vezes. De ter que ir por a E ela- emergência hospitalar. Ela teve convulsões sem ser epilética. A convulsão era por causa da Devido síndrome de do abstinência. estresse Abstinência. absurdo que o... A gente enfrenta uma questão, pastor, que é assim: a gente vai até aqui. Daqui para lá não dá mais para ir. Então, quando a gente chega num limite, a gente tem que pedir ajuda. Ou dos médicos ou da família, né? E é muito difícil. Você tem consciência porque esse uso exacerbado, seja exacerbado ou não, o uso da droga, ele deixa sequelas. Sim. Uso exacerbado, pastor. O senhor está certo. Existe o uso de drogas e o abuso de drogas. Há quem use drogas e há quem abuse. Esse uso está dentro do contexto da linguagem técnica da droga. Então, uso e abuso. Exatamente. E isso deixa sequelas no corpo, na questão psíquica e na questão física também. Sim. Enfim, você... Eu acredito que só um milagre de Deus mesmo para eu não estar com sequelas graves. Assim, eu não me vejo hoje em dia com sequelas. Eu já tive abuso muito grande de drogas, de cheirar R$1.500 de um dia pro outro. Caramba, hein? Nem sei quanto é que é essa quantidade. Dá 75 gramas de cocaína. As É sequelas... muito? É muito? É muito, e de cocaína Da não é boa, que pó eles que chamam. vocês É muita que coisa. tem por aí. É muita coisa. Nossa, foi de eu passar mal, de ter a epilepsia e tudo. e na hora eu tá o seu corpo sozinha. reage como se estivesse epilético quando você sim. passa Dá do convulsão, Ela tá limite? falando de dá epilepsia, convulsão. mas é convulsão, Convulsão. né? É. É uma convulsão... Isso. Devido ao abuso de drogas. Então, assim, hoje em dia eu vejo que foi Deus mesmo para mim não estar com... Em comparação a outras meninas, né, que passaram pelo mesmo processo que a Ellie,
ela não teve tantas consequências físicas. Existe realmente... Ah, tá. Não perde o gancho, não. Existe realmente essa questão de certas pessoas serem mais abertas e outras mais fechadas, se é que eu posso usar essa expressão, entendeu? Em relação a drogas. Existem pessoas que têm uma facilidade de ficar viciado mais rápido, de ficar preso mais Resistência rápido. ou não à droga, isso? Isso. Vou falar uma coisa pro senhor que é mais amplo do que isso aí. O que é o usuário de droga dentro de uma família? O usuário de droga dentro de uma família é a única pessoa que teve a coragem de pedir socorro. Toda pessoa que usa drogas dentro de uma família, ela apresenta um problema que toda família participa. Então, a pessoa que usa drogas, ela faz parte de uma família doente. E ela é a única pessoa, talvez, eu vou usar um termo aqui meio ousado, né? Que teve a coragem de pedir socorro. Ela gritou por socorro. Você acha que é um pedido de socorro quando ele vai para a droga? Não quando é uma família onde tem permissividade, que usa por recreação. Eu estou falando em casos, por exemplo, da classe D e E, vamos dizer assim, que é o caso da Ellie. Sofreu uma violência e aí correu para... Não, às vezes não. Um pai opressor demais, um pai liberal demais, entendeu? Uma família que tem problema, que tem relacionamentos tóxicos, famílias desestruturadas, famílias que sofrem abandono, famílias desajustadas. Então tem alguém ali que vai pedir socorro. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem uma maior abertura. E aí o senhor falou muito bem. Existe hoje um teste, inclusive, que está acontecendo em Portugal. A última vez que eu estive lá em Portugal, eu participei de 3 seminários onde já se desenvolveu uma vacina, tá? Que a pessoa toma e durante 6 meses ela não sente nada se cheirar cocaína, se fumar crack. Essa vacina já está... Disso, não, essa vacina já está pronta. E aí eu perguntei ao psiquiatra lá em Lisboa e ele falou assim, cara, essa vacina custa, cada vacina custa para o governo aqui, lá, eles chamam lá de conselho, né? De Lisboa, acho que é 2.100 euros cada uma das vacinas, porque tem uma patente, e essa patente não pode ser quebrada. A pessoa que inventou lá o remédio e tal. Mas já existe hoje, né? A sociedade já dispõe hoje de uma vacina que, se eu aplicar no usuário, ele pode até cheirar, pode até fumar, mas não vai sentir nada. Entendeu? Ou seja, seria perfeito para ele se libertar. Para ele se libertar, né? Dessa droga especificamente. Sim. Tá? Por que eu tô falando isso, pastor? Porque há pessoas... E esses são casos, né, raros, que usam a droga e não sentem absolutamente nada. Não sente nada. A pessoa é capaz de cheirar uma cocaína que não acontece nada. O organismo dela tem uma resistência maior. Há aquelas que, uma vez cheirando, vão ter determinada ação. E tem aquelas que são tão sensíveis... Se escravizam rapidamente. Que se cheirar um negócio... É o caso de pessoas que bebem. Tem um cara que, para ficar bêbado, tem que tomar 20 copos. E tem um cara que, com um golinho, já fica doidão, já quer bater em todo mundo. Você teve algum coma alcoólatra? Coma alcoólico? No caso... a pessoa bebe até cair e ficar em coma. Sim, já aconteceu do meu pai me levar para casa muito mal, eu acordar abraçada com a garrafa de Dré e eu não fazia ideia de como eu tinha ido parar na minha cama e eu dormia na beliche em cima. Como eu cheguei lá, eu não sei. Foi meu pai que me levou para casa. Uma juventude, adolescente e juventude hoje, que bebe muito. Essa sociedade atual, os jovens vão para essas festas, para as boates, já vão para lá já a partir das 22, 23 horas, né? 11 horas da noite, estão saindo de casa. E bebe ao ponto de caírem, de perderem o sentido. Chopado em faculdade. Terem que ser levado para o hospital em coma alcoólico. E tem muitas pessoas É a cultura do álcool. que, para fazer algum tipo de mal para outra pessoa, coloca alguns remédios dentro da bebida alcoólica. E dá, às vezes, de sacanagem mesmo. Acontece muito. Tal do o tal do Boa Noite Cinderela? Isso. O Boa Noite Cinderela, entre outras, são vários tipos de remédio que dá o coma alcoólico. A pessoa nem precisa ter bebido toda aquela quantidade para ter aquele efeito. E aí pode sofrer as consequências disso, que seria um abuso, uma violência. Assalto, enfim. Normalmente são os gringos, né, que vêm para o Rio de Janeiro, o pessoal da prostituição acaba colocando.
Os caras entram vestido e saem sem nada, né? É. De vez em quando aparece. É um mundo Perigoso. muito perigoso, muito perigosíssimo. complicado. É perigosíssimo. E existe uma forma, Leandro, Ellen, de nós fecharmos esse programa orientando os pais, dando condição aos pais de perceberem os primeiros passos para tentar impedir, porque tem muitos pais que não percebem quando veem seus filhos já estão presos, tanto ao álcool, que é a bebida de entrada, que é a droga de entrada. Pastor, antes de falar disso, eu posso só falar uma coisa aqui? Sim. Rápida? A gente vai voltar nisso aí. Eu só queria dar algumas boas notícias, né? Né? A Ellen terminou o tratamento dela de 1 ano. Na verdade, ela tinha que ficar 9 meses. Mas ela quis ficar mais 3 meses lá na casa. Lá. Existe um período mínimo, máximo? A gente fala 9 meses porque é o tempo de uma gestação, né? É uma O coisa nascimento bem... da- É bem emblemático, meio simbólico, né? Há pessoas que com 6 meses já estão... Porque depende Eu de cada precisei pessoa. mais um pouquinho. Ela ficou até 1 ano lá. Eu queria falar uma coisa que, não sei se a Ellie vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Ela ficou 1 ano e depois teve uma recaída. Ela teve uma recaída. E ela voltou para casa de novo. E ela voltou e falou assim, eu achava que eu estava bem, eu fiquei metida, eu fiquei altiva e eu caí, eu estou de volta aqui. Eu falei, então fica aí de novo. E na segunda vez ela levou mais a sério mesmo o tratamento. E ela levou mais a sério a questão do chamado dela. Ela tem um chamado missionário, eu falo isso para ela. Não falo isso para ela de forma profética, não. Eu falo de forma natural, porque a forma com que ela trabalha, a paixão que ela tem pelas almas, dentro desse contexto, é algo assim bem notório, né? Hoje ela ajuda vocês lá no Coletando Vidas? Aí ela foi convidada, né, para ser cozinheira do projeto. Aí, Que legal. E ela cozinha bem. Aí depois... Esse trabalho é voluntário? O primeiro foi voluntário. Tá. Depois ela foi chamada para ser monitora da casa. Aí ela foi remunerada, né, para trabalhar. E agora, por último, né, a Ellen, né, agora a gente conseguiu colocar a Ellen para trabalhar na prefeitura. Ela é funcionária da prefeitura Que legal, agora. No concurso. E os fins de semana e os dias que ela não trabalha, os horários que ela não trabalha, ela também está com a gente lá. Entendeu? legal. Então, para além. Social. Então, ela é uma prova viva de libertação espiritual, de desintoxicação, mas também de empoderamento cidadão, de empoderamento social, de que a pessoa pode sim voltar para o mercado de trabalho, conseguiu voltar para a família. Hoje ela ajuda a mãe dela, hoje ela ajuda a filha dela. Hoje ela para além dela ter saído dessa caverna chamada vício, né, drogas, ela hoje é uma mulher livre em Jesus, na sociedade e hoje está dando frutos. Vocês devolvem uma pessoa restaurada. Sim, para a sociedade. que vai dar frutos também. Uma pessoa restaurada Sim, para a sociedade. sim, Porque sim. quando entram lá, entram totalmente destruídos, de todas as formas. Amassados destruídas. pelos problemas. E aí, voltando no que o senhor falou, sobre dar dicas para os pais, deixa eu falar uma coisa para quem está me ouvindo, papai, mamãe, titio, você que tem filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Ninguém amanhece um dia fumando crack, assim, do nada, né? assim. Papai, agora eu escolhi ser cracudo. Não acontece isso. Esse é um processo maligno que começa Sim. e que você precisa estar atento. Esse circuito de permissividade começa, por exemplo, com o uso excessivo de celular. Eu tenho visto crianças usando celular muito pequenininhas, muito novinhas. O pai, às vezes, não tem tempo de ficar com a criança, a mãe não tem tempo de cuidar e deixa lá o celular. Aí a criança com o celular na mão, criança de 6, 7 anos, tem acesso à pornografia, tem acesso a coisas malignas. Né? Isso tudo vicia. Tudo vicia. Hoje, por exemplo, a gente fala muito de droga, mas tem uma coisa que está devastando o Brasil, que são os jogos. Sim. Nós temos hoje relatos, inclusive, de irmãos de igreja que jogando e que estão devendo agiotas. Estão presos às bets. Estão presos. Não é jogo FIFA, não. É jogo do Tigrinho, Não, aposta. esse tal do Tigrinho aí. Tem uma pessoa de uma igreja Aposta nas bets? que o irmão pulou de isso. cima do viaduto, coitado, para se matar, porque ele não aguentava mais. Um negócio assim. E aí, o que é o jogo do tigrinho ou do aviãozinho, seja lá, em relação à droga? É muito fácil. O que é a droga? É você querer ter um prazer que você demoraria 1 ano inteiro para ter, abraçando teu filho, brincando com o cachorrinho, tomando banho de piscina, correndo na beira da praia. Você quer ter aquele prazer todinho em 1 minuto, cheirando uma trilha de cocaína. Sim. E o corpo humano não foi preparado para ter tanto prazer em tão pouco tempo. Sim. E o que é o jogo do tigrinho? É você acreditar que em 1 minuto você vai ganhar o dinheiro que você teria que trabalhar 5 anos para Exato. conquistar. Então é a mesma coisa. A compulsão
por prazer Uhum. e por dinheiro, ela está no mesmo pé de igualdade. E se eu pudesse falar mais apropriadamente, eu não, mas o Ministério Público, a gente vai descobrir que essa coisa do jogo e da droga está muito ligado, porque são os mesmos barões que tomam conta disso aí, que estão por trás disso aí. Depois descobriram que tem os caras também. A mesma mão que vende o pó também faz o jogo, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, hoje, a gente fica pensando, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho... Deixa eu falar uma coisa para você, e assim, é tão simples falar isso, né? Aprenda a dizer não pro seu filho. Eu vou contar uma breve história aqui. Um amigo meu, que ele, quando criança, era muito pobre, Pastori. Ele encontrou com outro amigo dele da faculdade, e esse menino fez faculdade comigo. Na mesma faculdade que a gente fez junto. O senhor fazia história, eu fazia jornalismo, lá na Uniswan. E ele encontrou com um amigo dele que ele não via há muitos anos. E ele falou, cara, que legal te encontrar de novo. Eu lembro que você era o cara mais rico da rua. Eu lembro que ninguém tinha computador e você tinha. Eu lembro que ninguém tinha videogame e tu tinha. Eu lembro que ninguém tinha skate e você tinha. E teu pai pagava sorvete pra gente. Teu pai era um cara maneiro e falando com ele. E aí ele começa a chorar. Ele falou assim, e teu pai? Ele falou, meu pai morreu. Mas e aí, cara? Ele falou assim, cara, você nunca conheceu meu pai. Ele era legal com vocês. Ele pagava sorvete pra vocês. Você via minha casa cheia de presentes, cheia de brinquedos. Ele falou, mas teu pai era tão bom, ele te dava tudo. Ele falou assim, é exatamente isso. O meu pai não foi um bom pai, porque ele nunca soube me dizer a palavra não. Ele sempre dizia sim, sim, sim. E a psicologia moderna diz o quê? Que tem que dizer sim para tudo. É. Só que a palavra de Deus é não. Êxodo capítulo 20. Não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso. A Bíblia começa com não tocarás no fruto da árvore. Se prive de prazeres. Isso. Você vai ter que se privar de Amar o filho é também dizer não. E o caso da Ellen é um caso emblemático. Se o pai dela, naquela época, tivesse falado assim, não, você não vai beber, você não vai fazer, você não... Quem sabe ela não teria Teria poupado evitado muito tanta sofrimento. tristeza, tanto sofrimento. Então, A minha mãe reclamava, ele, é só um golinho. Quando ia ver, eu tinha bebido o copo todo. achar que amar é deixar fazer o que quiser. E, na verdade, quando você olha para o Pai eterno, o nosso Pai, né? Ele fala o quê? Deus, ele castiga, né? A palavra diz castiga, ó, aquele que ama. Ou seja, Deus disciplina, Deus doutrina aquele que ama. Então, amar também é saber dizer não. Comece a olhar para o que o teu filho está fazendo. Amém. Porque quando você olha o que ele está fazendo, você entende que aquilo ali é que nem você pegar um filhote de leão e levar para sua casa. No começo ele vai estar todo bonzinho. É um gatinho. Né? É um gatinho, um ursinho de pelúcia da Parmalat, né? Mas um dia o leão vai crescer. Ele vai comer todo mundo e a natureza dele alguém vai me ligar e falar assim, ô Leandro, o meu filho tá aqui, eu criei ele na igreja, me ajuda. Todo dia, pastor, todo dia eu recebo pelo menos umas 5, 6 ligações, ou alguém da nossa equipe recebe, né, Eli? Por favor. De famílias crentes, de gente que foi criada na igreja, que fala, olha, vem aqui, eu criei esse menino no evangelho, dei tudo para ele. A pessoa ainda fala assim, ó, dei tudo para ele. A palavra mágica, né? Então, parece muito simples falar isso, né? É muito simples, mas é dessa simplicidade que o evangelho trata. Deixa eu te falar uma coisa para a gente fechar o nosso programa. Você, Ellen, quando chegou lá no Coletando Vidas, é cobrado alguma coisa das pessoas que chegam lá? Como é que é isso? Não foi me cobrado nada. Como é que vocês conseguem trabalhar dessa forma? É lógico que existe um limite. Até o Maracanã tem limite. Sim, né? sim. São 78 mil pessoas, 80, alguma coisa assim. E foi, Tá muito por dentro do Maracanã. Tudo tem um limite. É brincadeira. assim, foi Tem uma um das limite. coisas que me chamou muito a atenção. Mas tendo vaga, vocês são absorvidos? Sim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei lá, eu já tinha passado por clínica particular, né, por causa de recuperação particular, e toda aquela burocracia, tudo, e chegou lá, a minha mãe desesperada, mesmo sem estar com dinheiro, não, pode trazer ela, e chegou lá, não foi cobrado nada. O que pediram foi para poder juntar as tampinhas de garrafa, o óleo usado, para poder... Gerar dinheiro. Isso. E, assim,
foi É meio uma inacreditável, né? Isso. Você fica assim, ué. Caramba, eu tô tendo todo esse tratamento aqui. É porque tem e foi custo, onde né? eu me incomodava e começava a querer eu ajudar. Vocês recebem alguma ajuda do Estado, do Nós temos governo? 3 parceiros fortes que nos ajudam, né, hoje, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu estou perguntando de propósito. Vocês Não, recebem sim, pastor. alguma ajuda de alguma instituição? Não. Nem federal, nem estadual, nem municipal, nem de nenhuma outra fonte, Nenhum seja político. empresa, vereador, deputado, ninguém nos ajuda. É mesmo. Hoje, Poderiam, né? Claro que poderiam, claro que poderiam. Hoje a gente sobrevive, né? Houve uma época, como eu disse para o senhor, que o projeto Coletando Vida era sustentado com os meus CDs, né? Eu cantava, vendia muito CD, né? Cheguei a vender 10 mil CD numa noite, num que culto, né? legal. Num culto lá na Lagoinha, cantando. Tu imagina, numa noite vender 10 mil CD, uma coisa de louco. Eu vendi muito CD. Naquela primeira Santa Ceia que o senhor me colocou para cantar lá na Maranata, num dia nós vendemos mais de 1000 CDs. Então, naquela época, eu não tinha dificuldade financeira para sustentar o projeto, por causa a música nos dava essa condição. Sim. Quando alguém no planeta decidiu acabar com a mídia física, falou, acabou, a mídia física não existe mais, agora é só mídia virtual. Spotify. É Spotify, YouTube, iTunes. Nap, Deezer, essas coisas todas. E aí a gente teve que inventar uma forma nova de trabalhar. E aí foi quando Deus colocou no meu coração a reciclagem. Salmo, capítulo 113, versículo 7. O Senhor levanta do pó, né, o desvalido e o faz assentar nos príncipes. Ele tira do lixo. E eu falei, do lixo. É do lixo. Essas pessoas estavam no lixo. Essas pessoas estavam no lixo da sociedade, na sarjeta da sociedade. E aí o Coletando Vida hoje tem um lema. Se uma tampa de garrafa que estava no lixo pode ser reciclada, pode ser coletada e se transformada em algo bom, por que a Ellen, por que tantas outras meninas e meninos que também estavam lá na sarjeta não podem também ser reciclados? Então, hoje a gente coleta vidas e coleta resíduos. Então, Mas uma coisa, não é de interesse do Estado, das prefeituras, que não hajam espaços para cracudos? Ali mesmo em Caxias, havia um lugar ali perto da rodoviária, perto daquele mercadão grande que tem ali, que a gente foi várias e várias vezes levar alimento, levar água e levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que, a princípio, quase que acabou. Eu não sei se continua, mas houve um período ali que a gente conseguiu, Sim, a igreja do Senhor. Né? A igreja conseguiu, juntamente com outros projetos, Sim. eliminando esse número de pessoas, levando-as de volta para casa, Sim. conduzindo para um Coletando Vidas da Vida. Sim. Foi. Uma casa de recuperação, enfim. Não há de interesse do Estado, pelo menos eles vendem essa... Sim. Em 2017, nós fundamos, né, com o apoio do prefeito lá da cidade, um departamento chamado DEDAF, Departamento de Políticas sobre Drogas. E foi o primeiro departamento de drogas do estado do Rio de Janeiro na época. Hoje já existe em outros municípios, mas na época foi o primeiro. A gente conseguiu, o Coletando Vidas conseguiu convencer o prefeito da cidade a criar um departamento. Hoje esse departamento existe em Caxias. Nesse momento agora, enquanto a gente está conversando aqui, tem pessoas acolhendo pessoas em situação de rua. Lá eles tomam banho, eles trocam de roupa. Quando eu faço campanha nas igrejas para conseguir roupa, é para levar para lá, para a gente dar banho nas pessoas em situação de rua. A Ellie estava lá com a gente agora, lá, né, participando do projeto. As pessoas chegam lá, trocam de roupa, solidário. corta cabelo. Legal. E dali a gente leva essas pessoas para cá de reabilitação. Durante esse frio todo que a gente passou, esse frio mais rigoroso. Teve frio né? esse ano, né? Talvez tenha sido o frio maior dos últimos 10 anos, esse ano. Talvez sim. Nós reservamos um lugar lá em Caxias, onde homens e mulheres puderam dormir à noite, não precisaram ficar no frio. Legal. Então, hoje nós criamos, sim. Então, existe a parte ruim? Existe. Estamos mergulhados no caos, tanto no estado quanto no Brasil, sim. Mas existe uma luz no fim do túnel. A gente conseguiu, lá em Duque de Caxias, montar esse departamento. Existe o Coletando Vidas, que é um projeto missionário. É um projeto da igreja. Inclusive, eu quero agradecer aqui, pastor, a toda a Igreja Maranata, as nossas 13 igrejas, aonde você chegar, tem uma caixinha do Coletando Vidas, aonde as pessoas enchem de tampinhas, aonde a pessoa leva o óleo usado, aonde a pessoa leva a roupa. E a NEM hoje é uma grande parceira do Coletando Vidas hoje. Amém. Nosso pastor presidente, que é o pastor Paulo César Brito Júnior, né? Ele liberou, ele de forma assim
como é que pode dizer assim, espetacular. Ele chamou, falou, Leandro, eu vou chamar os pastores e nós vamos fazer o Coletando Vidas ser conhecido, não só na Maranata, em outras igrejas. Isso é uma bandeira, né? Isso. E aí a gente inventou uma outra ideia, que é uma ideia maravilhosa, você já sabe, né? Que é o missionário, né? Foi apelidado pelo pastor Paulo do missionário, que é o alho missionário. Hoje o alho missionário Missionário. é o missionário, que não foi eu que inventei não, tá? Foi o pastor Paulo. E o missionário hoje, a venda dele está sendo responsável pela obra que a gente está fazendo lá no sítio em Capivari. Então, quando o senhor perguntou assim, Leandro, como é que vocês conseguem sobreviver? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho sem cobrar os usuários? Primeiro que não dá para cobrar, porque a maioria dos usuários que vêm são usuários da classe D e E. Eles não têm dinheiro. O cara que tem dinheiro vai pagar uma clínica de 5 mil, de 6 mil lá, né? O cara da classe A. E esse é o primeiro ponto. E o segundo é que quando as nossas casas enchem, não tem mais onde colocar, o senhor lembra que eu falei que o Coletando Vida ajuda mais 40 casas? E a gente está sempre ligando para algum pastor, para algum evangelista, sabe? Ó, encheu aqui, me ajuda aí. A gente ajuda vocês aí, vocês ajudam a gente aqui. Então, hoje a gente criou uma rede de casas de apoio, que né? se apoiam. Então, Legal. às vezes chegam, por exemplo, duas meninas que se conhecem, a gente não pode deixar na mesma casa, aí tem que separar, né, Ellen? Isso. Aí uma fica tem aqui, que a outra separar. fica... Uma fica na Califórnia, a outra fica lá em Nova York. Bem distante uma da outra. Às vezes são irmãs. Irmãs, ou são companheiras, né? Porque às vezes são um casal, Sim. né? A gente casal, não sei. Bom, Sim. e aí a gente faz esse trabalho e a gente conta também com esse apoio. E hoje eu queria, assim, pedir que o senhor, né, orasse, e todo mundo que está nos ouvindo, orasse pelo Coletando Vidas, porque o Coletando Vidas tem um trabalho que a gente Como é começou... que eu faço para ser um contribuinte? um mantenedor do Coletando Vidas? Isso. Entra no nosso site agora, coletandovidas.org, coletandovidas.org. Lá você vai ver a nossa história, vai ver o que a gente fez, o que a gente faz e o que a gente sonha ainda em fazer. Boa. E lá você vai saber como ser um coletor de tampinhas, tampas usadas, tampas plásticas de todo tipo. Ó, todo tipo de tampa você pode colocar no... Você pode ser um coletor de óleo usado, você pode ser um coletor de roupas. Como é que eu levo isso para onde? Oi? Eu levo isso para Não, onde? lá no nosso site nós temos os postos de coleta, os endereços sim. das igrejas, Isso que eu porque quero hoje não é saber. só a Igreja Maranata que faz isso. São igrejas ADVEC, igrejas metodistas, igreja batista, Assembleias de Deus. Né? Hoje são mais de 300 igrejas, pastor. Que se transformaram em pontos de... Isso, em pontos de coleta, de tampinha, de óleo usado. E se você quiser ser um mantenedor, né, do Coletando Vida, você vai encontrar lá no nosso site, assim como no nosso Instagram. Entra no nosso Instagram agora, ó, pega teu celular. Isso, pega esse iPhone 17 aí. Tô profetizando na tua vida. Ó, entra lá, Coletando Vidas, e manda lá no direct. É direct que fala, né? É no direct. Isso, direct. No direct. E fala, eu quero ser um contribuinte, eu quero ser um voluntário. Porque às vezes a pessoa está desempregada, né? Não pode doar, mas ela pode estar com a gente lá. Às vezes ela pode doar o tempo dela. Ontem mesmo fui procurado por um professor de educação física que falou, eu posso doar uma vez a cada 15 dias para estar com vocês. Legal. Para fazer atividade com as meninas. E exercício físico é tão importante para o Legal, dependente legal. químico, para ele suar, né? Para poder Eliminar toxinas. eliminar as tudo. toxinas e tal. Pô, legal. Leandro, eu sei cozinhar, eu sou um pedreiro. Agora mesmo a gente está precisando muito de pedreiro, de eletricista, porque a gente está fazendo obra lá em Xerém, né? No sítio lá em Capivari. Então, seja doando o seu tempo, seja doando tampas, óleo, roupa, ou seja doando dinheiro. Inclusive, eu estou querendo conhecer, Lucas, se tu conhecer um empresário assim, muito rico, do nível do Elon Musk, Assim, um cara- do Zuckerberg, assim, tu me apresenta ele, Boa. cara, que eu tô querendo fazer uma obra lá no sítio lá. Aí vai que você teve lá nos States já, então você deve conhecer essa turma do Vale do Silício. Eu acho que eu... Do Vale do Silício lá, aquela turma. lá. Dos States, eu acho que Então, eu se você fui tiver- uma vez há 10 anos atrás. Foi lá por um negócio de curso de... Não. Não foi de guitarra, não foi? Não. Eu fui fazer intercâmbio Tá. no Canadá. Mas tu tiver um parente rico, tu me apresenta, Vou te Lucas. apresentar. Então, tem que você- Leandro, fora essa situação toda que você pode ajudar, Sim. que você acabou de colocar aqui, você pode orar. Essa é Orar, mais importante. Verdade. entregando nas mãos de Deus o Coletando Vidas, a direção desse trabalho maravilhoso. Amém? Você tem uma equipe. Sim. Quantas pessoas fazem parte dessa equipe? Hoje são mais de 60 pessoas Mais de 60 diretamente envolvidas. ligadas. Há aqueles voluntários que vão lá de vez em quando, tá, apresentam e tal. E hoje a gente tem uma coisa muito bacana, que desse grupo de pessoas, pastor, pelo menos 25, se eu não me engano, 26 pessoas hoje, eles trabalham nesse departamento, né, que é o Departamento de Política sobre Drogas, que faz parte da prefeitura lá de Duque de Caxias, na Secretaria de Assistência Social.
E eles desempenham um trabalho duplo, né? Eu estou parafraseando aqui a Bíblia, né? Joquebede ia tomar conta de Moisés de graça, né? Aí Sim. Deus providenciou para a filha de Faraó pagar ela para tomar conta de Moisés. Então, É verdade. hoje Deus está usando, né, a prefeitura para pagar as pessoas para fazer o trabalho que elas já fazem, agora fazem com Amém. muito mais. Hoje, o senhor falou lá daquele lugar lá de Caxias, pastor. Naquela época que a gente começou o trabalho lá, ali havia, em média, mais de 400 pessoas ali naquele perímetro, que usavam drogas, que viviam numa situação precária. E, assim, nos últimos 5 anos, nós conseguimos acolher mais de 2.000 pessoas em situação de rua, só na cidade. Porque Caxias tem uma peculiaridade. Muitas pessoas vêm da capital para Caxias. Caxias é um lugar onde pessoas que vêm de Belfor Roxo, de São João, de Magé... Porque quem é um morador de rua, quem é a pessoa em situação de rua, pastor? Ele não é um alienígena que veio de Marte, que veio de Saturno. É uma mulher que era espancada pelo marido e foi parar na rua. É um menino que era abusado pelos pais e foi morar na rua. Era um senhor de idade que foi expulso da milícia ou do tráfico do seu bairro e virou um morador de rua. É um homossexual que a família expulsou de casa, foi morar na rua. Era uma prostituta que ficou velha demais, ninguém quer mais Não ela. tem mais serviço. Virou usuário. E é um grupo de pessoas desvalidas, de pessoas desesperançosas da vida que se unem ali, vão ficando na rua e acabam. Algumas delas nunca usaram drogas, mas acabam se tornando potenciais usuários por estar na rua. Então, a história dessas pessoas são histórias assim, sabe? Histórias das mais tristes, das mais cruéis possíveis. E quando nós levamos o evangelho para essas pessoas e as tiramos daquele lugar, porque a proposta do evangelho, não é? Essas parcerias que existem entre igreja e o Coletando Vidas e outros ministérios ligados à libertação de pessoas, essas parcerias são importantes, porque na pregação do evangelho a gente precisa dar opção. Na Noite com Carinho, por exemplo, nós falamos de Jesus para essas pessoas, levamos uma sopa, levamos um alimento, uma roupa e falamos, olha, você quer sair daqui? Você quer ficar liberto? Você precisa de ajuda? Quer sair daqui? A gente tira você daqui. Nós temos um lugar chamado Coletando Vidas, nós temos Casa pela Fé, uma casa Missão de recuperação Vida. pela Fé, temos a Missão Vida, que são instrumentos da igreja, né, para ajudar na libertação dessas pessoas. Graças a Deus pela existência. E eu louvo a Deus pela vida da Maranata Vidas. E da ANEM, que hoje ajuda todas essas instituições, né? A Casa pela Fé, a Missão Vida, o Coletão graças a Vidas. Deus, graças toda a vez Deus. que... Olha, para você que é da Maranata, toda vez que você estiver no culto, pega aquele envelope verde, irmão, coça o bolso, coloca uma oferta bonita ali dentro, porque... Pode ter certeza, é o maior investimento que você pode fazer. Você vai estar investindo em vidas. Em vidas. Porque hoje a ANEM ajuda Deus, as CAC, ajuda missionários no Haiti, na Romênia, as tribos ticunas e, é claro, Coletando Vidas. Missão Vida, Coletando Vidas, as CAC, ticunas, enfim, obra voltada a pessoas. Para resgate. Para resgate. Salvação. Salvação. Isso, Então, Ellen. vale a pena investir na As ANEM. roupas são bem importantes também. Hoje teve 2 pessoas no atendimento no banho solidário que já foram encaminhadas para a casa de recuperação. Teve uma que não queria ir porque não tinha roupa. Aí conseguimos procurar algumas roupas para ela. Aí e hoje, Eli, teve um caso muito bonito. Antes da gente vir para cá, um casal que já estava 2 anos na rua. Sim. Eu já briguei com esse cara várias vezes, ele já me ameaçou de morte, já falou que ia me dar tiro, não sei o quê, brigou comigo, tal, lá. Porque eu fico perturbando eles. Eu boto o dedo na cara e falo assim, na minha cidade tu não vai morrer na rua, cara. Tu não vai ficar, eu vou te tirar. Eu brigo com eles, sabe? Eu falo firme com eles. Aí ele já brigou comigo. Aí hoje eu abracei os 2. A gente está alugando uma casa para eles. Eles vão voltar agora a viver, os 2. Vão tirar o documento. Aí já falei com eles, quando tiver com o documento, volta aqui. A gente vai dar entrada no Bolsa Família para vocês. Vamos correndo atrás do Minha Casa Minha Vida. Porque algumas dessas pessoas têm direito, mas nem sabem porque não tem nem documento, pastor. São invisíveis. Entendeu? É um trabalho maravilhoso, esse trabalho que é feito. E está aqui a Ellen para nos dar esse testemunho bonito. gratificante quando Eu não vê falei pro alguém senhor, que- a Ellen já é avó, sabia, pastor? Já é avó. Já é avó, sabia disso. E a netinha dela é uma gracinha. Novinha, né? Tem 4 aninhos. Glória a Deus. Ellen, que prazer grande ter você aqui conosco. Que testemunho de libertação. Como que Jesus foi importante dentro desse processo de cura, de libertação da sua vida. Amém. Amém. E nós louvamos a Deus, louvamos a Jesus pela sua vida. E a Ellen tem um texto do coração dela que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
Amém? E o verso 22 diz: e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua Aleluia. fidelidade. Glória a Deus. Glória a Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar conosco agradeço. sua vida, Obrigado. suas Verdade. experiências com Deus. Obrigado, querido, por você ter acompanhado a Ellen. Verdade. Que Deus abençoe você e abençoe esse trabalho maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de um filme que eu vi recentemente. O nome do filme é Requiem para um Sonho. É um filme antigo, tá? É um filme, acho que dos anos 2000 ali. E eu acho que se você é pai de adolescente, assiste esse filme sozinho antes, mas eu te desafio a assistir esse filme com teu filho. Porque quando meu filho tiver, cara, uns 12, 13 anos, eu vou passar esse filme para ele. Esse filme é muito forte. Requiem Para um Sonho. Assista esse filme. Esse não é um filme bom, cara. Você não vai sair feliz desse filme. É um filme de derrota. É o filme que a pessoa não foi coletada. Mas é a realidade de muita gente. Caraca. Assiste esse filme. Assiste esse filme. É um filme pesado. É um filme que vai tratar de vício. Não só no vício da droga, mas no vício do sexo, no vício em remédio, no vício em vários tipos de vício. O filme fala sobre vício. Requiem é uma palavra do latim que acho que a tradução talvez mais próxima dela seria sepultura. Então, o requiem para um sonho é a sepultura para um sonho. Então, o filme vai tratar disso. Filme duro, pesado, que eu acho que tinha que passar em escola. E se não tá passando na escola teu filho, então passa em casa. Entendeu? Porque é um filme que vai abrir a cabeça dessa molecada sobre o que é o uso de álcool, droga, dependência e vícios de forma geral. E dos pais também, né, Lucas? E dos pais. O filme trata-se de 3 jovens viciados ali, vivendo a vida deles, querendo crescer, querendo evoluir, querendo trabalhar e consumir mais droga. Ao mesmo tempo tem uma mãe que começa a ser viciada em remédio, e aí tem um cara que é viciado em sexo, e a gente vê que isso reflete muito ali aquela sociedade ali dos inícios dos anos 2000, mas isso também está refletindo agora de forma muito mais potente. Hoje a gente tem outros tipos de vício, como o jogo, que voltou com tudo. Hoje tem também o vício em anabolizante, tem a galera entrando nesse mundo de anabolizante que não é muito falado, mas eles fazem esse tipo de termo aí do cara ser resistente ao uso de drogas, porque eles estão usando drogas pra caraca pra ficar forte. E quem a gente vê lá no Mr. Olímpia, que o cara chegou lá e tá gigante, aquele cara é um sobrevivente. Ele é resistente ao uso abusivo de drogas. Esses caras, eles se injetam 30 vezes no dia pra chegar naquele tamanho. Então, assim, a droga e o vício e a dependência está em várias áreas da vida. Você tem vários tipos de dependência. Inclusive, vocês ajudam as pessoas a se desfazerem dessas dependências. Tem aí dependência emocional, que a pessoa está presa a emoções de ser, sei lá, massacrada por alguém dentro de casa e ser dependente daquela pessoa. Tem a dependência financeira, tem a dependência espiritual, que a pessoa está dependente espiritualmente de coisas malignas que estão travando ela naquele lugar. Tem a dependência química, e eu vejo que o Coletando Vidas ajuda a desfazer essas dependências todas. E, cara, durante a conversa eu lembrei desse filme, eu acho que eu não podia terminar sem falar dele. Amém, amém. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê toda a condição necessária para que possamos ser instrumentos dele para libertar essas centenas, milhares de pessoas que nós convivemos com elas, às vezes, no decorrer do nosso dia a dia, dos nossos anos de vida. E se nós tivéssemos essa percepção de Deus, com certeza seríamos mais usados por Ele. Olhe por isso, peça a Deus para ser esse instrumento de cura, de libertação. Amém? E você vai começar de muito perto, vai começar com um vizinho, porque com certeza você tem um vizinho
que está preso, que está amarrado a algum tipo de vício, e Deus vai usar você de uma maneira especial. Ore sobre isso. Coloque-se nas mãos de Deus como instrumento dele, instrumento de cura, de libertação, e ore pelo Coletando Vidas e por todas essas instituições que são instrumentos de Deus para a cura, para a libertação de pessoas. Às vezes seres esse humanos. vizinho, pai, tem um filho e uma filha na posição que você estava. E a gente já teve vários testemunhos aqui da pessoa falar: ah, meus pais não eram crentes não, mas a minha vizinha era e me levava para a igreja. E isso mudou totalmente a história da vida da Quebrou pessoa. o processo E maligno. aquela criança que aceitou Jesus ganhou a família toda para Cristo. Imagina se alguém tivesse te levando assim de forma afinca para Cristo quando você tinha 5, 6 anos de idade. Pois é, eu não nasci no evangelho, mas eu levava meus filhos. Os meus filhos são evangélicos. Seus filhos pertencem a Jesus. Sim, só a mais velha que tá... Meio Tô rebelde. buscando, tá meio rebelde. Mas tá quebrando já a Mas resistência. os outros dois, eles ficam... Pra você ter ideia, o caçula tava brigando com o pai porque queria ir pra igreja. É isso. Glória a Deus. Isso Deus muda a abençoe história. você, Ellen. Deus abençoe você, meu querido. obrigada. Deus nos abençoe. Amém. Até o próximo Na Real, em nome de Jesus. Valeu. Grande abraço.